você já foi pastoreado por um falso mestre e saiu de lá por conta da doutrina, muito provavelmente você foi difamado ou caluniado por esse falso mestre. E quem nunca foi caluniado por um falso mestre, que atire a primeira Bíblia. Eu sei que alguns aqui viveram essa experiência de ter estudado a palavra de Deus, encontrado um vídeo na internet, talvez um sermão chocante, alguma coisa assim, e aquilo mudou a sua mente, mudou a sua visão, e de repente você começou a estudar a palavra de Deus a fundo, e você descobriu que estava sendo pastoreado por um falso mestre. Talvez você, na melhor das intenções, tentou ajudar o falso mestre ainda a perceber as verdades que você havia encontrado. E aí o falso mestre se virou contra você. E, para piorar, te caluniou e te difamou. Talvez você experimentou isso. Talvez a sua fama por aí, em algumas igrejas, ou na igreja que você, a qual você pertencia, não seja uma fama muito boa. Mas essa é uma característica do falso mestre. Porque é a maneira dele se defender. Se você sai da igreja do falso mestre alegando ter encontrado o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, ele precisa se defender. E o que ele faz? Ele te calunia, te difama, para que ninguém dê ouvidos ao que você tem a dizer. Isso é natural. O apóstolo Paulo estava sendo caluniado em Coríntios, aqui em Éfeso, em Creta. A maneira dos falsos mestres se protegerem era caluniando Paulo, dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo, que ele era um falso mestre. Esta é uma maneira muito sutil. Quando você se levanta contra um falso mestre, ele te acusa de ser aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Rapaz, que acusação terrível. Quem é você para se levantar contra o ungido do Senhor? Você já fica com medo. É lógico que você sabe que isso é uma bobeira. É só um escudo que o falso mestre usa para se proteger. Mas é assim que ele faz. Se você questiona o falso mestre, fala, você está questionando o ungido do Senhor. Ele está te chamando de acusador de ungidos do Senhor. Olha que difamação terrível. Sei que muitos aqui já foram acusados disso. O falso mestre, ele enxerga chifre na cabeça de cavalo. Isso se dá pelo fato de que o homem orgulhoso vive se sentindo ameaçado. Ele sempre quer estar no topo e quando alguém começa a despontar, ele começa a maquinar em sua cabeça uma forma maligna para parar essa pessoa. Ela não pode crescer. Ele começa a enxergar nesta pessoa que está crescendo uma ameaça para o seu ministério. É como se essa pessoa estivesse tentando passar a perna no seu ministério, nele. Eu já tentei ajudar uma vez um pastor e eu fui entendido desta forma. Desta forma. Quando eu conhecia a fé reformada, a sã doutrina, eu era pastoreado por um outro pastor. E com todo o meu coração eu tentei ajudar, eu e mais alguns irmãos. E eu fui entendido dessa forma, como alguém que estava tentando passar a perna no pastor. Suspeitas malignas. Na cabeça deles, ele estava maquinando um plano mirabolante. É como se eu fosse o Pink, o cérebro, estivesse ali tentando criar um plano perfeito para, sei lá, tomar o lugar dele. Eu nem queria ser pastor naquela época. Um dia, a esposa disse a ele, por que ele está tentando te ajudar na preparação do seu sermão, sendo que você que é o pastor da igreja? Daquele dia em diante, eu passei a ser visto, sem saber, como um inimigo dele. Porque um falso mestre é aquele que suspeita, de forma maligna, de tudo. Todos estão contra ele, todos querem derrubá-lo. E pelo falso mestre não conhecer, porque ele não conhece o evangelho, ele tem a sua mente corrompida. Falsos mestres, como eu já disse, são aqueles que propagam doutrinas de demônio. A mente corrompida deles só os levam a pensar em si mesmos, em se enriquecer,
em ser conhecido, ter fama. A sua mente insana o leva a vomitar engodo do seu púlpito. Mente insana, mente corrompida. A ausência do evangelho leva cristãos a terem mentes corrompidas, a interpretar o mundo, a vida de forma equivocada. Vou te dar um único exemplo. Havia um mestre, falso mestre, que ele entendia que Deus falava com ele através das coisas. Através do sinal vermelho no semáforo, era Deus falando com ele. Um carro da cor X que passasse, era Deus que estava dando uma resposta. Essa era a mente dele. É uma mente corrompida. Porque aqueles que não possuem uma mente corrompida creem que Deus só fala através desse livro e mais nenhum outro lugar. Então, se você crê diferente disso que eu acabei de dizer, se você entende que Deus fala com você de outra forma, você tem a mente corrompida. Porque Deus deixou a sua palavra plena, perfeita, para se comunicar conosco. Ela é suficiente. Se você não acredita nisso, isso significa que você não crê na suficiência das Escrituras. E assim você se iguala a um falso mestre. Sua mente está corrompida. O Evangelho, ele é central para nós. E esse rapaz, esse falso mestre, ele acreditava que Deus se comunicava desta forma com ele, aqui no Japão. Aí um dia, ele estava passando numa janela e viu uma discussão terrível. Um marido quase agredindo a esposa. E ele parou para ajudar, olhou a janela e viu a discussão, o circo pegando fogo. E aí ele viu um rache na mesa. Ele viu o rache na mesa. Então ele, rache, né? Rache. Aí de repente ele viu a mão do marido. Ele, rache-te, rache-te, rache-te. Sabe o que significa rache-te? Deus falou para ele correr. Nem sei se a mulher apanhou ou não, não sei. Mas ele entendeu que Deus falou para ele, rache-te, rache-te. Através dessas coisas, mente doentia, mente corrompida. Por que ele fez isso? Porque a sua mente não estava saturada do genuíno evangelho. O problema do falso mestre é esse. A ausência do verdadeiro evangelho em suas vidas. E o próximo ponto vai falar exatamente sobre isso. Eles são privados da verdade. Por que a mente deles é corrompida ou são corrompidas? Por conta da privação da verdade. O que leva alguém a acreditar que Deus está usando um rache para se comunicar com ele, um semáforo, um pássaro? A ausência da verdade do Evangelho. Falsos mestres são defensores de heresias. E eles fazem isso porque eles mesmos se privam da verdade do Evangelho. Eles mesmos se privam de conhecer o Evangelho. Meus irmãos, não há desculpa. O falso mestre não poderá chegar naquele dia e dizer, eu não conheci o Evangelho. E você também não pode dizer isso. Porque ela está aí nas suas mãos, no seu celular. E você pode conhecer essa doutrina, estudá-la. Você pode ler na fábrica, no ônibus, no carro. O falso mestre também tem. É que eles se privam do glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao se privarem, e privam também aqueles que seguem. Se alguém conhecesse de fato o Evangelho, alguém que de fato conhece o Evangelho, jamais acreditaria em dom de reboliço espiritual, em viagens ao inferno, em rache que fala com a gente.